E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Glória a Deus nas alturas, bendito é o nome do Senhor. Irmãos, aqui os discípulos tinham achado na mente deles, eles achavam que esse cego de nascença tinha nascido cego por ter pecado, ou talvez pelo pecado dos teus pais. Eles acharam, irmãos, eles pensavam dessa forma, que quando alguém nascesse deficiente, cego, alguma coisa, era por culpa do pecado. Bendito é o nome do Senhor. E aqui, irmãos, eles fizeram aqui uma pergunta para o nosso mestre, para Cristo Jesus. Quem nasceu cego? Por que ele nasceu cego? Foi pelo pecado dele mesmo, dele próprio, ou pelo o pecado de seus pais? Glória ao nome do Senhor. Olha o que fala aqui mais na frente, irmãos. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele uma obra de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Meus irmãos, essa resposta aos discípulos, irmão, nosso Senhor deu. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Ele não pecou e também não seus pais. Bendito é o nome do Senhor. Ele nasceu dessa forma para que eu possa fazer uma obra, para tudo se cumprir. Tudo que meu Pai mandou dizer que venha a ser cumprido agora, enquanto eu estou na terra. O dia vem, a noite vem. Eu sou a luz do mundo. Glória a Deus. Ele quis dizer isso, irmãos, que ele tinha que fazer as obras de Deus em cima da terra, enquanto era dia. Ele quis dizer que enquanto ele estava na terra, ele tinha que fazer as obras, abrir os olhos do cego, curar os coxos, curar os enfermos. A noite vem, irmãos, ele quis dizer que ele ia subir. Glória a Deus nas alturas. Ele ia subir. E depois como que iria ficar se tudo não tivesse se cumprido? Ele tinha que fazer se cumprir tudo para poder ele subir. Mas mesmo assim Deus deu a graça dele deixar o Espírito Santo, como deixou a chave da igreja com Pedro, né, irmãos? Até a sombra de Pedro curava os enfermos. Glória a Deus nas alturas. O lenço dos discípulos também era ungido do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Vamos tocar para frente, né, irmão? Vamos ver o que Deus fala com nós mais para frente. Tendo dito isso, cuspiu-se na terra e com saliva fez lodo e untou com o lodo nos olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siló, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou, e voltou vendo. Glória ao nome do Senhor. Olha a obra que Deus fez com esse cego, irmãos. E às vezes, irmãos, Deus tem obra para fazer na tua vida, na minha, na vida de cada um de nós. Glória a Deus. Às vezes a gente busca, irmãos, a gente acha que a obra não vai acontecer, mas na hora certa, Deus vai mandar um anjo na tua vida. Deus vai mandar uma permissão, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus nas alturas. E a obra vai acontecer na minha vida, na sua vida, na minha vida, irmão. Bendito é o nome do Senhor. É só nós crer e esperar com paciência. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele apareceu para mim. Glória ao nome do Senhor. Espere com paciência, irmãos, que Deus vai aparecer na tua vida, tenha certeza disso. Glória ao nome do Senhor. Essa enfermidade que você está passando, irmão, Deus tem poder para curar, Deus tem poder para arrancar essa enfermidade de uma vez por toda. Glória ao nome do Senhor, Rei da glória. E ali, irmãos,
Ele, cuspindo no chão, fez lodo e passou aquele lodo nos olhos do cego. Bendito é o nome do Senhor, Rei da glória. E pediu que ele fosse no tanque de Siló e lavasse. Glória a Deus. Olha o que fala aqui, irmão. Glória a Deus nas alturas. E cuspiu-se na terra, o fez lodo e untou com o dedo, com o dedo nos olhos do cego. E ele diz: vai ao tanque de Siló, que significa o enviado. E foi, pois lavou e voltou vendo. E ali ele voltou com a obra pronta, irmão, com a obra já perfeita. O nosso Senhor fez tudo perfeito na vida desse homem. Voltou enxergando. É um milagre que Deus fez na vida dele, irmãos. Deus pode fazer na tua também. Glória ao nome do Senhor. O mesmo Deus, irmão, que fez esse milagre, irmã, no passado, na vida desse cego, esse mesmo Deus, ele está entre nós. Ele tem poder de fazer esse milagre na tua vida. Há muito tempo você chora, você clama, você busca, mas Deus pode arrancar essa enfermidade de uma vez por toda. Deus pode abrir a porta de emprego para você de uma vez por toda. Deus pode fazer maravilhas na tua vida, bendito é o nome do Senhor. Pois lavou e voltou vendo. Então os vizinhos daquele que dantes tinha visto que era cego, dizia: não é este aquele que estava sentado e mendigava? E ali, quando os vizinhos viram ele, irmãos, enxergando com aquela maravilha toda, começaram a perguntar um para o outro: não é este aquele que mendigava, aquele cego? Ele está enxergando agora. Glória ao nome do Senhor. Eles não conheciam o nosso Senhor. Eles não sabiam que esse cego tinha encontrado com o próprio Deus. Eles não sabiam que esse cego tinha encontrado com aquele que é dono do mundo, aquele que é dono da terra, aquele que faz milagres, maravilhas. Bem-aventurado você, meu irmão, que se encontra com Cristo. Bem-aventurado você, minha irmã, que dá glória, que se alegra nos pés do Senhor. Bem-aventurado você que busca nas madrugadas. Bem-aventurado você que clama por misericórdia, porque Deus vai aparecer na tua vida. Tenha certeza disso. Bendito é o nome do Senhor. Glória nas alturas. Uns dizia a esse, e outros parece com ele. Ele dizia, sou eu. Alguns falavam, parece mesmo com aquele que mendigava, aquele cego. Glória a Deus. E ele respondeu, sou eu mesmo, sou eu. Eu que estava lá cego, eu que estava lá mendigando. Glória a Deus. Mas encontrei a luz do mundo, encontrei aquele, glória a Deus, que veio para libertar o mundo, para libertar o povo da escravidão. Glória é o nome do Senhor. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, e viverás pela palavra. Deus, aleluia, tem poder de te exaltar. Deus tem poder de te tirar da lama e colocar lá em cima, e lavar e remir com o sangue do Cordeiro. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Dizia, pois, lê, como esse abriste os olhos? Ele respondeu e disse, um homem chamado Jesus fez lodo e untou-se nos meus olhos. E disse-me, vai e lave no tanque de Siló. E lavando então fui, lavei e me vi. E perguntaram para ele, como que abriu teus olhos? E ele respondeu para ele, um homem chamado Jesus, glória ao nome do Senhor, passou lodo nos meus olhos e pediu para lavar no tanque de Siló. E eu fui e lavei e voltei enxergando, glória a Deus. E aí, meus irmãos, todos se admiraram com a obra que Deus fez com aquele homem. Bendito é o nome do Senhor. Todos ficaram admirados. Como pode um homem chegar à terra aqui e abrir os teus olhos? Bendito é o nome do Senhor. E começaram a ficar com a pulga atrás da orelha. Glória a Deus. Quem que é esse homem? Quem que é esse homem que faz maravilha na terra, que faz milagres? Nunca tenho visto um milagre igual a esse. E esse homem está fazendo milagre. Esse mesmo homem está no meio de nós. Esse mesmo homem, irmãos,
ouve a tua oração quando você dobra o joelho. Ele é Cristo Jesus, a luz do mundo, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Creia somente, irmãos, que Ele está na tua vida. Aleluia, para de chorar, para de clamar, que Ele vai aparecer na tua vida para um grande milagre. Bendito é o nome do Senhor. Olha o que fala aqui mais na frente, irmãos, glória a Deus. Disseram-lhe ele, pois onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus, o que antes era cego, e era sábado. Quando Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Tornaram-se, pois, também os fariseus e perguntaram-lhe, como viram? Ele lhe disse, pôs-me em lodo sobre os olhos, e lavei e vejo. Irmãos, aí pegaram esse moço, irmãos, e levaram até os fariseus. Glória ao nome do Senhor. E o nosso Senhor tinha feito esse milagre no sábado. Bendito é o nome do Senhor. E ali perguntaram para ele. Perguntaram para ele dessa forma. Levaram por os fariseus, o que antes era cego, e era sábado. Quando Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Tornaram-se, pois, também os fariseus a perguntar-lhe, como viram? Ele lhe respondeu. Os fariseus, irmãos, começou a perguntar para ele também, como você viu? E ele respondeu, me passaram lodo nos olhos e fui até o tanque de Siló e lavando meus olhos voltei a enxergar. Glória a Deus, um homem que nunca enxergou na vida, cego de nascença, começou a enxergar naquela hora. Bendito é o nome do Senhor, porque a luz divina apareceu na vida dele, Rei da Glória. Então algum dos fariseus dizia, esse homem não é Deus, não é de Deus, pois não? Virar aqui a página. Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Dizia os outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. E começaram a perguntar para ele, irmãos, como eles guardaram o sábado e o milagre foi no sábado. Eles começaram a murmurar, eles começaram a blasfemar contra Cristo. Eles não sabiam que Cristo era o próprio Deus, irmãos. Eles não sabiam que Cristo, irmãos, era a luz do mundo. Os olhos deles estavam cegos, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. E quantos no meio de nós está cego espiritual? Às vezes Cristo aparece, aleluia. Cristo entra dentro da casa, Cristo entra dentro da família, Cristo faz milagre, mas os olhos cegos não enxergam. Os olhos espiritual às vezes está cego, não consegue enxergar as obras que Deus faz dentro da família, as obras que Deus faz, irmão, na tua própria vida. Bendito é o nome do Senhor. Que esta palavra venha, irmãos, abrir os nossos olhos espiritual e que nós venha enxergar as obras que Deus tenha feito na nossa vida, dentro da nossa família. Glória a Deus nas alturas. Clama a Deus aí, meu irmão. Clama a Deus aí, minha irmã. Porque essa palavra vai entrar dentro da tua família e um milagre vai acontecer. Bendito é o nome do Senhor, Rei da Glória. E ali, irmãos, eles blasfemavam, dizendo o seguinte, esse homem não é de Deus. Falaram um para o outro que o homem não era de Deus, que o nosso Cristo não era de Deus. Começaram a blasfemar contra a palavra de Deus, contra o nosso Senhor. Mais na frente aqui fala o seguinte, irmãos. Tornaram-se, pois, a dizer ao cego, tu dizes daquele que te abriu os olhos. E ele respondeu que é profeta. E aí, irmãos, perguntaram novamente para o cego que estava já enxergando. O que dizes daqueles que te abriu os olhos? O cego respondeu para ele, é profeta. É um profeta de Deus, é um homem de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Creia, meu irmão, na palavra de Deus. Creia no que Deus fala contigo, irmão. Que Deus tem obra na tua vida. Você crê, Deus vai mover as montanhas a teu favor. Deus vai mandar o anjo mexer nas águas. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Rei da glória. Bendito é o nome do Senhor. Verso 18, irmãos. Glória a Deus. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e que agora viste, enquanto não chamaram os seus pais, que agora via. E ali, irmãos, os judeus não acreditavam que aquele homem era cego.
Olha a pedra que tinha no coração daqueles homens, irmãos. Eles não acreditavam que aquele homem era cego. Glória a Deus. Na cabeça deles, aquele homem estava mentindo. Esse homem não era cego. Esse homem está contando tais coisas para nós que não existiu. Bendito é o nome do Senhor. Eles não acreditavam e começavam a murmurar. Glória a Deus. Aleluia. E ali chamaram os pais, que agora via. Aleluia. Precisaram chamar os pais dele. Aleluia. E perguntaram-lhe dizendo: este é o vosso filho? Perguntaram para eles: esse é o filho de vocês? Glória a Deus. Que vos diz ter nascido cego? Como pode ver? Esse é o filho de vocês? Ele está falando que nasceu cego. Como é que pode ele estar enxergando agora? Começaram ali a perguntar para os pais dele. Bendito é o nome do Senhor. Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que esse é o nosso filho. E nasceu cego. Sim, esse é o nosso filho. E ele é cego de nascença. Respondeu ali para eles: bendito é o nome do Senhor. Mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tenha aberto os olhos. O nosso filho nasceu cego. Só que agora, como ele está enxergando, nós não sabemos quem abriu os olhos dele. Bendito é o nome do Senhor. Eles disseram, os pais disseram. Ele tem idade, pergunta a ele mesmo. Glória a Deus nas alturas. E ali, meus irmãos, ela falou-lhe para os fariseus, os judeus, ele já tem idade. Pergunta para ele mesmo vai responder para vocês. Glória ao nome do Senhor. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que alguém confessasse que ele era Cristo fosse expulso da sinagoga. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, os judeus perguntavam isso para os seus pais, para os pais do moço que estava cego, porque eles estavam querendo achar ali alguém que falasse que aquele que abriu os olhos era Cristo, para poder expulsar da sinagoga. Bendito é o nome do Senhor. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Enquanto os pais do menino e o rapaz que foi cego, que era cego, foi abrir os olhos, estava dando glória a Deus, falaram para eles: você dá glória a Deus? Nós sabemos que esse homem que chegou até você é um pecador. Mas eles estavam cegos espiritual. Eles não reconheciam que era Cristo o que abriu os olhos do cego. Glória ao nome do Senhor. Eles não reconheceram que era o Filho do homem, que era o Mestre, que era o próprio Deus. Bendito é o nome do Senhor. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Se é pecador, eu não sei. Respondendo para eles: uma coisa eu digo para vocês: eu era cego e agora vejo, e agora eu dou glórias a ele. Bendito é o nome do Senhor. E tornaram o Senhor a dizer-lhe: que fez ele? Com que te abriu os olhos? Respondeu-lhe: já vos disse, não ouviste? Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer vós também seus discípulos? Glória a Deus, aleluia. Respondeu-lhe: já vos disse, e não ouviste? Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós fazer também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo deles sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Glória a Deus, aleluia. E eles começaram a injuriar eles, irmãos, o rapaz. E ele falou: por que me pergunta tanto? Vocês estão querendo ser também discípulo dele? Glória a Deus. E eles respondendo para ele, irmãos: discípulo,
Seja tu, vai você ser o discípulo dele, porque somos discípulos de Moisés. Glória ao nome do Senhor. A cegueira tomava conta daqueles homens, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Irmãos, eles acreditavam na lei de Moisés. Eles falaram aqui que Deus falou com Moisés, mas esse que apareceu para eles, eles não sabiam de onde vinha. Glória ao nome do Senhor. Sendo que foi pregado lá atrás pelo profeta Isaías. Aleluia. João Batista também anunciou muito, quando Jesus já estava na terra também. Mas mesmo assim eles não creram que era o Filho de Deus. Glória. E respondeu dessa forma. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vos não sabais de onde ele é. Me abrisse os olhos. Glória a Deus. Um homem que nós não sabemos de onde veio, chegou até a mim e abriu os meus olhos. É por isso que eu maravilho perante ele. Bendito é o nome do Senhor. É por isso, irmãos, que nós temos que se maravilhar perante Deus. Hoje nós vivemos pela graça, irmãos. Antigamente, irmãos, era difícil. Era muito difícil. Tinha que viver debaixo das leis. Aleluia. Glória a Deus. E hoje nós tudo pode. Nós temos direito a congregar. Nós temos direito a fazer visitas. Bendito é o nome do Senhor. Então granjeie o teu Deus, irmãos. Granjeie esse Deus potente. Glória ao nome do Senhor, Rei da glória. Sabemos que Deus não ouve. Olha o que responderam para ele aqui, irmãos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e fez sua vontade, a esse ouve. Glória a Deus, aleluia. Na ideia dos judeus e dos fariseus, o nosso Senhor era pecador na cabeça deles. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este fosse de Deus, se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Desde o princípio do mundo, irmão, ninguém nunca tinha havido um milagre como esse. E se esse homem não fosse de Deus, nada ele poderia fazer. Mas como ele era o Filho de Deus, ele fez milagres, maravilhas, muitas coisas em cima da terra, quando ele passou na terra, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Mais na frente aqui diz o seguinte, irmão, Respondeu a eles, disseram-lhe: tu és nascido em pecado e nos ensina a nós? Glória. Expulsaram-nos. Aleluia. Aí, irmãos, pelo aquele cego ter nascido cego, eles diziam que ele era nascido do pecado, que alguém tinha pecado, ou ele ou a família dele. Bendito é o nome do Senhor. E eles falaram: você quer ensinar nós? Você veio do pecado e quer ensinar nós? É por isso, irmão, que às vezes a gente prega, a gente fala alguma coisa, tem pessoas que falam que nós estamos querendo ensinar. Pessoas lá de cima. Pessoas que atendem a obra. Às vezes a gente vai falar alguma coisa, você quer ensinar nós? Como se fosse o dono da obra, como se fosse, irmão. O mandante, o dono da obra é Cristo, irmão. O dono da obra é Jesus Cristo, bendito é o nome do Senhor. E ali o expulsaram-no. Jesus ouviu o quê? O tinha expulsado. E, encontrando, disse: crês tu no Filho de Deus? Jesus encontrou eles, encontrou aquele moço e falou: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu possa crer? E Jesus disse: tu já o tem visto, aquele que fala contigo. Glória a Deus nas alturas. Jesus perguntou para ele: você crê no Filho de Deus? E ele respondeu: quem é este? O nosso Senhor falou: tu está vendo aquele que fala contigo. Bendito é o nome do Senhor. Aí tá, meus irmãos, às vezes Cristo chega no nosso caminho e às vezes nós não percebemos, sendo que Deus está falando com nós, como está falando agora. Deus chega no nosso caminho e fala com nós, às vezes nós não percebemos que é Cristo, nós não percebemos que é o Mestre. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Ele disse: creio, Senhor,
e o adorou, e disse-lhe Jesus, disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não vejam, e os que vê sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe também, nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, se fosses cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis, venho, por isso o vosso pecado permanece. Bendito é o nome do Senhor. E o nosso Senhor respondeu, irmãos, eu vim a esse mundo para curar os enfermos, curar os leprosos, abrir os olhos dos cegos, perdoar, amar, trazer humildade, trazer caridade. E ali tinha um dos fariseus. Aí ele falou, eu vim para aqueles que fosse cego, eu abrisse os olhos, para me enxergar. Aqueles, irmãos, vamos suponhar assim, aqueles ainda que não conhecia do Evangelho, que não conhecia da palavra, que fosse abrisse os olhos e que viesse conhecer Cristo, a luz do mundo quando veio à terra. E tinha um fariseu lá e vim também para poder cegar os olhos daqueles que se diz ser dono da lei. Glória a Deus. Aqueles que não me conheceram. Bendito é o nome do Senhor. E um fariseu no meio deles, irmãos, falou, você está chamando nós de cego? Quer dizer que nós é cego? O nosso Senhor respondeu para eles, aleluia, se vocês fossem cegos, aleluia, agora vocês me enxergariam, mas como vocês em visão não me reconheceram, como vocês, sendo dono da lei, não me aceitou, a cegueira de vocês continua. Irmãos, nós temos que abrir nossos olhos, reconhecer quando Cristo chega na nossa vida. E ali, irmãos, Deus falou para os fariseus, nosso Senhor falou para os fariseus, como não me enxergou, como não viu que eu era a luz, vocês vão continuar cego espiritual. E como continuou? E aquela cegueira espiritual continuou neles. Bendito é o nome do Senhor. E o nosso Senhor respondeu para aquele homem, irmão, se fosse cego, vocês não teriam pecado. Mas, por não ter dado ouvido a mim que sou a luz, o pecado de vocês vai continuar. Bendito é o nome do Senhor. É por isso, irmãos, que nós temos que dar glória a Deus, enxergar as coisas que Deus tem para nós. Irmãos, eu agradeço todos que for ver esse vídeo. Irmãos, eu peço para os irmãos encarecidamente que escuta essa palavra, que medita nessa palavra. Abra o livro da Bíblia aí, irmãos, e leia também essa palavra, e medita nessa palavra, nesse milagre que Deus fez. Porque Deus, Ele tem um milagre para você. Deus tem um milagre na tua vida. Deus vai te abençoar espiritualmente. Tudo que você pedir em nome de Cristo Jesus, Ele vai conceder na tua vida. Tenha certeza disso, irmãos. O nosso Deus é o Deus do milagre, o Deus da maravilha. Ele não é o Deus da confusão. Ele não é o Deus que torce as coisas. Ele é o Deus tremendo, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que fez as estrelas. Pode ter certeza, irmão, que essa luz vai alumiar na tua vida e nunca mais vai se apagar. Bendito é o nome do Senhor. Creia somente e tu verás a obra de Deus. Deus abençoe, a paz de Deus.